Esforço do ser humano, ora do homem, ora da mulher, com o resultado final da expansão demográfica, da conquista do mundo e do progresso da raça humana. Tudo vai muito bem, mas não pode continuar assim ao infinito. Há um limite, representado pelo espaço determinado pela superfície do nosso planeta. Tal processo pressupõe um regime demográfico e econômico fechado dentro dos limites de um povo, pronto a intervir no terreno igualmente cercado de outros povos. A humanidade hoje, porém, está se tornando um só povo e aquela compensação não é mais possível. Aumentar o poder demográfico de cada povo como meio de invasão bélica, vai se tornando cada vez mais coisas sem sentido, inclusive pelo fato de que a guerra hoje se faz cada vez menos com massas humanas e cada vez mais com armas, com a técnica que as dirige e a ciência que as produz. Se a abundância da geração pode já representar uma bênção para um povo, porque a riqueza demográfica constitui um poder para vencer outros povos, hoje tal conquista está se tornando cada vez mais difícil e absurda. Então o aumento da população não tem já na invasão de outros países uma porta de saída para se descarregar. O processo fica fechado em si próprio, no ponto que diz: o número destrói os recursos, a quantidade aniquila a qualidade. Que a civilização aumentou o número dos habitantes do planeta, é um fato. E as novas condições de vida impedem a natureza equilibrar o fenômeno praticando seus habituais meios de destruição. Se no tempo do Império Romano a população do mundo poderá ter sido de uns 200 milhões, temos hoje mais de 2,5 bilhões, e prevê-se que, se não sucederem novos acontecimentos, chegaremos no fim do século ao número assustador de cerca de 6 bilhões de habitantes. Que acontecerá depois? Para onde nos leva esse caminho? Agora a válvula de segurança da agressão contra outros povos não funciona mais. Estamos fechados na superfície desse planeta, e não vamos agredir outros. Então, não há outro caminho no caso de superpopulação, a não ser a descida do nível de vida, até chegarmos à necessidade, à fome. Antigamente, para isto, havia o remédio de pilhagem da casa do vizinho. O ciclo que vimos está agora quebrado no ponto em que a necessidade costumava acordar o dinamismo masculino, dirigindo as energias do homem no sentido da agressividade conquistadora. Nem há trabalho que possa renovar completamente o ciclo da produção de alimentos. O homem entrou num beco sem saída. A consequência fatal é uma descida involutiva que paralisa a civilização. Se é verdade que multiplicação dos seres destrói a abundância, e se hoje a superpopulação não representa mais um poder como meio de conquista para voltar à abundância, todo o processo do ciclo fica parado sem compensação no ponto morto da necessidade, do baixo nível de vida, da fome, o que quer dizer retrocesso involutivo para os estados primitivos da humanidade. Eis que se impõe a exigência de regular inteligentemente o fenômeno demográfico, controlando o aumento de população, de modo que o número não destrua o progresso conquistado pela civilização. O problema não é solúvel com os métodos do puritanismo sexófobo do cristianismo. Essa regulamentação dos nascimentos não se pode realizar com sistemas repressivos, porque ninguém poderá aniquilar o instinto do amor que é fundamental na vida. Se o comprimirmos, ele estourará como já mencionamos, em forma diferente, com característica patológica, o que representa outro perigo e, para evitá-lo, é necessário escolher caminho diferente, se não queremos cair na perigosa evasão dos substitutos, na vergonha da hipocrisia ou no desastre dos complexos e doenças mentais. Para resolver o problema, é necessário equacioná-lo de outra maneira. Antes de tudo, o amor não é só uma necessidade fisiológica do indivíduo, mas também nervosa e espiritual. O amor não é somente um elemento da mecânica da geração, o qual tem direito a existir apenas em função dela. Esta é uma concepção primitiva, bestial, anticristã e anti-espiritual.
É necessário reconhecer que o amor cumpre duas grandes funções, uma em favor da espécie, outra em favor do indivíduo. O amor deve então ser defendido em ambos os casos. O indivíduo pode ter absoluta necessidade do amor para sustentar o seu equilíbrio fisiológico, nervoso e mental. Mas pela moral vigente, o seu direito ao amor só é tolerado enquanto é meio indispensável para a geração e dentro dos limites desta finalidade. O indivíduo não possui outro direito a não ser o de cumprir a função de instrumento multiplicador de seres. Então, se ele quer defender a sua saúde, tem que gerar, com todas as consequências, entregando-as ao acaso, sem que seja possível prever, tomar, e depois cumprir as suas responsabilidades, deixando assim tudo cegamente nas mãos da natureza, a qual já vimos com que métodos ferozes sabe depois tudo resolver. A posição atual do problema, com os seus elementos, dos quais não se pode fugir, é a seguinte: o homem ainda não tomou a direção do fenômeno da sua reprodução, que ficou abandonado às leis da natureza, que são as da animalidade. O mundo vê-se, assim, obrigado a aceitar o controle demográfico realizado pela natureza, o que significa fome ou guerra. O cristianismo, com as suas teorias fora da realidade biológica, não resolve, nem se responsabiliza pelas consequências. De fato, com a sua ética sexófoba, ele não leva senão a um destes dois resultados: ou reprime, gerando desvios patológicos; 2. Ou canaliza as energias para a agressividade em vez de os serem para o amor. Em ambos os casos o remédio é pior que a doença. Hoje o sistema de desafogar a superpopulação, atingida por falta de diretrizes do fenômeno da procriação, com a invasão de outros países, torna-se cada vez menos aceitável, cada vez mais difícil e perigoso. Vimos o que custou ao mundo a recente tentativa da Alemanha, para a conquista do seu espaço vital. Deus sabe o que poderá acontecer agora que a Ásia superpopulosa despertou. A conclusão é que o homem deve tomar inteligentemente a direção do fenômeno da sua reprodução, para que não fique abandonado às leis inferiores do plano biológico da animalidade, com todas as suas consequências. O progresso consistiu sempre no esforço bem-sucedido, para que a inteligência humana substitua com a sua ordem mais evoluída a desordem dos níveis de vida mais evoluídos. É necessário compreender, ajudar, desenvolver o impulso do amor, e não agredi-lo, para o suprimir. Ele é o princípio da gênese e também da restauração individual. Perseguindo-o, colocamo-nos do lado das forças destruidoras. Atentamos não somente contra a vida da espécie, como também contra a vida do indivíduo. As civilizações futuras reconhecerão e garantirão sempre o amor, como um direito à satisfação de uma das fundamentais necessidades da vida. É necessário, então, um amor completo, e não somente a metade, um amor que cumpra ambas as funções, não somente a função em favor da espécie, mas também a função em favor do indivíduo. É necessário um amor que cumpra as duas funções, a da geração e a do bem-estar individual. Temos, então, que individuar os dois aspectos e momentos do fenômeno, para que seja possível isolá-los, quando necessário, evitando a confusão atual na qual eles estão misturados indiscriminadamente. Então, uma coisa é gerar, outra coisa é amar. A primeira satisfaz as exigências da espécie, a segunda as do indivíduo. As duas podem ficar juntas, mas há casos em que elas têm de ficar separadas. No caso de pobres absolutamente necessitados, gerar significa criar fome. No caso de doentes com marcas hereditárias, gerar quer dizer criar sofrimento. Para não gerar condenados, os pais não têm outra escolha a não ser condenarem-se a si próprios à castidade. O impasse é que tem de haver sempre uma vítima. Se não pagam os pais, tem que pagar os filhos. Com o sistema atual não há outra escolha. Os pais que não querem sofrer, têm de condenar os filhos ao sofrimento.
E isto infelizmente é fácil porque os filhos não se podem defender. A sociedade carrega-se assim de produtos de refúgio, destinados apenas à criminalidade, às cadeias, aos hospitais. Eis, porém, que, perante a necessidade de intervir no fenômeno da geração para dirigi-lo acima dos impulsos primitivos da natureza, surge o problema de saber fazer tudo isto com inteligência, sinceridade e honestidade. Para chegar a este ponto seria mister possuir essas qualidades, ou dirigir-se à educação necessária para atingi-las, de maneira a não se cair em outros erros. Para nos apoderarmos das alavancas dos fenômenos biológicos e manuseá-las, é necessário conhecermos a arte e possuirmos o amadurecimento de quem sabe dirigir. Na prática, encontra-se, pelo contrário, um amontoado de conceitos absurdos radicados no subconsciente, os instintos primitivos da animalidade, o espírito dominante de egocentrismo e agressividade. Se as leis religiosas muitas vezes seguem a direção sexófoba, não é por sua culpa. Elas tiveram de tomar essa atitude, porque estava em relação com a falta de amadurecimento do ser humano. É perigoso conceder liberdade a um ser que ainda não possui capacidade para dela fazer bom uso, e que, pelo contrário, é instintivamente levado ao abuso. A sexofobia do cristianismo justifica-se assim com a necessidade de impor a força à ordem e disciplina a um homem ainda involuído, inexperiente e inconsciente, levado a procurar na lei mais um meio para dela se evadir, do que compreender a vantagem de lhe obedecer. Então, tudo está proporcionado, o homem à sua lei, como a lei ao seu indivíduo. Há um equilíbrio entre as normas que regulam a conduta humana de um lado, e os instintos dominantes do outro. Para que seja possível realizar a reforma do homem são necessárias leis mais adiantadas, mas para que seja possível, sem perigo, suavizar as leis nesse sentido, é necessário um biótipo humano mais adiantado. Os dois termos se influenciam reciprocamente, de modo que na prática o progresso se realiza deste modo. Um deles dá um pequeno passo para frente, segue o outro, de modo que o primeiro pode avançar ainda um pouco mais, e depois o outro por sua vez pode seguir progredindo ainda um pouco, e assim por diante. A reforma é grande, porque se trata de mudar a atual comum psicologia do amor. Trata-se de não concebê-lo mais apenas como função animal reprodutiva, para a qual, pela sua satisfação, se unem dois corpos, mas sobretudo como função de geração espiritual, para a qual se fundem duas almas. Eis que a sexualidade aparece com um significado positivo, inclusive para além da sua função de multiplicação no plano material. Esta não pode representar todo o conteúdo do amor. Sustentar que o represente, significa viver exclusivamente no plano da animalidade. Quando falamos de amor, entendemos sobretudo este amor maior e mais nobre. Mas o biótipo atual não pode alcançá-lo de um salto. O ponto de partida está nos instintos. É necessário então nobilitá-los, não agredi-los para os destruir. E preciso secundá-los, canalizando as suas energias em sentido evolutivo, para que o amor, que é impulso fundamental da vida, seja utilizado para atingir a sua suprema finalidade, que é a ascensão. Se não a dirigirmos nesse sentido, esta força tão poderosa tomará o caminho da agressividade da luta, desafogando-se, descendo e não subindo. Então iremos contra o verdadeiro espírito do cristianismo, cuja tarefa é de melhorar as condições de vida, amansando a fé e suavizando as relações sociais, para se chegar à pacífica colaboração. Por isso é necessário canalizar as energias no sentido do amor, bem entendido, e nunca no da agressividade. Mas é mister compreender que ele contém alguma coisa mais do que somente o sexo e a função animal da reprodução. Então será possível o amor, de que o indivíduo precisa, sem que ele o leve para um aumento de população. O que em muitos casos significa ter de voltar à luta e à ferocidade. Estes são os elementos do problema, que nos dizem só haver uma solução,
há de canalizar as energias, não para a guerra, mas para o amor, sem que ele tenha sempre necessariamente que implicar a geração. Não há razão para que se tenha de esperar que a natureza, com a fome ou a guerra, mate os filhos, para restabelecer o equilíbrio, quando este pode existir sem ser perturbado, porque o homem se tornou dono do fenômeno e o sabe regular com inteligência, não gerando filhos no caso acima citado, em que a natureza tenha depois de intervir para equilibrar, destruindo. Há povos que se encontram em condições diferentes, mas estas são raras e excepcionais. A reforma é grande e não se pode realizar senão por degraus. A evolução é um monte, que tem de ser escalado, um passo após o outro, utilizando os elementos que a vida nos oferece. Um dos fundamentais é o impulso do amor. Nos seus primeiros degraus ele é só conquista animal para que vença o mais forte. Mas não se pode prescindir deste elemento básico, nem se pode substituir, porque não há outro. Tudo o que podemos fazer é utilizá-lo, aperfeiçoando-o, requintando-o, espiritualizando-o. Este é o caminho lógico e natural, conforme a lei da evolução. O erro dos representantes do cristianismo foi o de não levar em conta esta realidade biológica, foi o de se lançar contra a animalidade para destruí-la, tomando, com a ética sexófoba, uma atitude negativa, de agressão contra a vida, em vez de ajudá-la a subir, reconhecendo o que ela é de fato e utilizando o grande impulso do amor para a construção da espiritualidade. O erro foi exigir a realização de um modelo espiritual quase inconcebível para o biótipo comum, e de impô-lo à força, com o método da agressividade, que é o mais contraproducente e o que está mais nos antípodas do verdadeiro espírito cristão do amor. O problema da espiritualização do amor é problema da evolução individual, e dirigi-la é tarefa sobretudo das religiões. Enquanto o problema da geração interessa mais a coletividade, e dirigir esse fenômeno é tarefa das leis civis e da ciência médica. Vimos aqui resultados desastrosos pode levar uma geração descontrolada. Não é possível que a humanidade mais organizada do futuro queira ficar em poder de uma produção indiscriminada do elemento fundamental da vida social. Num mundo mais ordenado não poderá ser permitido que a inconsciência do simplório semelhe vontade às causas da fome, das revoluções, das guerras e de tantos sofrimentos. Então, a vida terá de ser protegida e garantida para todos. Por isso a geração não será apenas fruto de cego desafogo de instinto, mas de um plano raciocinado em que seres conscientes tomam as suas responsabilidades. Será julgado um crime o egoísmo dos pais que geram só para sua satisfação, fugindo às consequências. Hoje todos podem proliferar, os doentes de doenças hereditárias, sejam físicas como mentais, os criminosos, os ineptos, todos geradores de desgraçados. Hoje tudo isto é lícito, até abençoado no casamento, e é consequência da confusão entre amor e geração, e da ética sexófoba pela qual não é lícito amor sem geração. Infelizmente a humanidade é ainda como um relógio em que cada roda anda por sua conta. Terá, porém, de se tornar um relógio em que cada roda funcione de acordo com a outra, em movimentos calculados e coordenados. Para chegar a isto, o mundo terá de se educar, adquirindo consciência eugênica. Reconhecido a todos o direito de amar, inclusive aos que não geram porque não devem, não existe mais a desculpa do direito ao amor que constrange a gerar. Então, uma geração em que ninguém se entrega ao acaso, será uma coisa séria, feita com plena consciência das consequências, para se assumir a seu respeito todas as responsabilidades. A vida, evoluindo, ficará sempre menos no poder dos seus impulsos elementares, no estado de caos em que cada indivíduo tem de procurar o seu caminho na luta, mas estará cada vez mais sujeita ao poder da inteligência do homem, num estado orgânico em que tudo é previsto e garantido. Ninguém pode impedir que tudo esteja relacionado e que tantos desastres que atormentam a humanidade não possam ser evitados, senão regulando inteligentemente,
com a devida antecedência, os fenômenos cuja causa eles representam. A vantagem não será apenas para a sociedade que passa a não ser mais perturbada por maus elementos, não será só dos filhos que encontrarão uma vida agradável, porque mais aptos a ela, num ambiente melhor, porque mais selecionado, mas será também para os pais que, sejam doentes ou não, criminosos ou não, ineptos ou não, terão o direito de se sustentar com o conforto do amor, sem ter por isso que praticar o crime, hoje ilícito, de gerar mais desgraçados, condenados ao sofrimento. Hoje, a geração está abandonada ao acaso como uma tentativa cega, em que pouco é previsto e o indivíduo é deixado sozinho às suas forças, para encontrar o seu caminho num caos onde impera o método do individualismo egoísta pela inteligência do homem, mas pelas leis brutais da animalidade. Nem o homem está maduro para sair desse nível evolutivo. É um fato, porém, que ninguém pode parar por isso a evolução e impedir que a humanidade atinja sua fase orgânica, na qual estas teorias, por encontrarem um ser mais adiantado, poderão tornar-se realidade. Nestas páginas não estamos aconselhando ou sustentando teoria alguma. Estamos só observando o fenômeno de todos os lados. Gerar é uma coisa séria, que leva a consequências graves e duradouras e que por isso não se pode fazer levianamente. Não se trata somente de um fato pessoal, que pode ser deixado ao poder do capricho do indivíduo, mas trata-se de um fato de interesse coletivo, no qual está implícita a vida de outros seres impossibilitados de se defenderem. Não há outra saída, se não quisermos aprender a dirigir inteligentemente o fenômeno. Alguém terá que suportar as consequências de cada erro e desordem. A ética vigorante neste terreno é produto empírico dos instintos do subconsciente, nada resolvendo. Uma nova ética não se pode encontrar a não ser subindo um plano de vida superior, onde o ser funciona com outra forma mental, aquela que é necessária para agir com inteligência e consciência. Mas isto não é fácil, porque se trata de subverter e renovar uma psicologia radicada através de milênios no subconsciente, intervindo no próprio âmago da vida, onde se realiza o fenômeno da evolução. Levantar o homem de um plano de existência para outro, significa realizar uma transformação biológica profunda. Até que isto aconteça, será difícil aplicar estas teorias acompanhadas das qualidades necessárias, e por isso não querem outras consequências tristes. Tudo o que podemos agora fazer é demonstrar a necessidade lógica de algumas soluções, que poderão ser realizadas no longínquo futuro, por uma humanidade mais inteligente e honesta. Até então a atual terá de ficar, como é lógico, na sua posição presente e sofrendo as suas consequências. Pelo princípio de que se deve todo o respeito às autoridades civis e religiosas, tem de ser respeitados também os princípios que elas sustentam no terreno do birth control, controle da natalidade, tanto mais que isto cai sob a sua responsabilidade. No Código Penal italiano há um artigo, 553, que proíbe qualquer forma de propaganda anticoncepcional. É interessante, porém, observar como o mundo atual resolve o problema com tal ética e forma mental. Neste caso acontece o que já dissemos em geral a esse respeito, isto é, prevalece o método do fingimento pelo qual se faz particularmente o que todos concordam em condenar oficialmente. Assim, apesar das leis, o ser humano vai livremente experimentando, para ter depois de aceitar as consequências. Como sempre, estamos perante o método da tentativa. Nem outro é possível num regime em que o homem foi feito livre por Deus, mas, devido à queda, é ignorante. É lógico que não se possa chegar, também neste terreno, ao bom uso da liberdade, com todas as suas vantagens, antes se faz mau uso dela, e se experimentam todos os prejuízos consequentes. O que deslocou completamente os termos do problema, até agora imóvel na sua posição de indivisibilidade entre geração e amor, somente admitida a castidade para a não geração,
foi o fato novo realizado pelo progresso da ciência médica pela qual os dois termos, geração e amor, se puderam tornar independentes um do outro. A consequência destas descobertas, se fossem bem entendidas, deveria ser que uma geração, que não encontra mais desculpa no desafogo sexual, teria de ser realizada com plena consciência e responsabilidade. Isto leva a muito maior valorização da vida humana, que assim não é mais gerada por acaso ou por erro, fruto não desejado da própria satisfação, mas é uma vida mais protegida e garantida, porque fruto de uma vontade consciente das consequências, que neste caso são desejadas, e das quais assim se assumem todas as responsabilidades. O objetivo a atingir com o método do controle deveria ser o de garantir sempre mais a vida aos filhos que, gerados propositadamente, constituem um sagrado dever, do qual agora não há mais desculpa para evasões. Esta é a finalidade e não a de uma ilimitada satisfação pessoal, fugindo-se às consequências. Este é o mau uso que o ser humano está pronto a fazer desta nova posição do problema, de tudo aproveitando inconscientemente. E esta é a razão que justifica e torna necessárias as proibições atuais, que por isso têm direito a todo respeito. Infelizmente, dada a ignorância e inconsciência do ser humano atual, não há pelo momento outra solução. O problema do divórcio está implicitamente resolvido em função desta orientação geral que aqui explicamos. Com o método da geração não mais casual, mas prevista, no caso que ela se verifique, o primeiro direito pertence aos filhos. Quando não há filhos, é o interesse dos pais que pode prevalecer, sem prejuízo para ninguém. Mas quando há filhos, é o interesse destes que tem de prevalecer acima do interesse dos pais. Quando só há os pais, a eles o problema fica limitado, então, se lhes convier, o divórcio é possível, porque não implica o prejuízo de outras pessoas. A presença dos filhos torna o liame entre os pais não mais uma união só em função de si próprios, mas também em função do interesse dos filhos, para cuja criação é necessária a colaboração dos pais. Neste caso, quando desponta o prejuízo de outros, não pode ser lícito um divórcio, pois que cria vítimas. Ele será possível quando os filhos estiverem criados não precisando mais dos pais. A posição da mulher moderna, menos sujeita ao homem, porque, com o trabalho, se tornou economicamente independente, alterou a posição do problema do divórcio, tornando-o mais fácil em relação à mulher que assim possui meios de subsistência, permanecendo, porém, sempre o mesmo princípio pelo qual o divórcio deveria ser possível só aos casais sem filhos ou depois do seu casamento. Não resolve esconder no silêncio ou sob hipócritas aparências estes assuntos escaldantes, ou procurar solucionar ou eliminar o problema com condenações e proibições. Que ele está vivo, prova o fato de que muito se fala nele, nem nós podemos esquecê-lo, junto com os outros que estamos observando. O cirurgião não cobre a chaga para não haver, julgando, assim, curar o doente, mas antes observa e faz a diagnose da operação, aceita ou não pelo doente. Já observamos o problema nos seus dois polos opostos, de um lado a condenação oficial, do outro os impulsos da natureza, e como ele na prática foi resolvido com o método do fingimento. Que temos, então? O homem não se rebela abertamente contra o ideal, porque não quer parecer nem mau nem atrasado. A presença de um sonho tão bonito embeleza sua vida e satisfaz o seu orgulho de homem respeitável e respeitado. Mas ao mesmo tempo ele não é tão simples que tome a sério o ideal, e, por isso, renuncia à sua satisfação, que é coisa bem positiva e sensível. E ele está bem apegado à realidade. Então resolve o caso praticando particularmente o que oficialmente condena em público e nos outros, e nesse jogo desenvolve a sua inteligência. O resultado final não poderia ser melhor, porque permanece o ideal bem visível, e com ele a consciência satisfeita, que sustentou a virtude.
mas permanece na realidade dos fatos a satisfação positiva, o que mais interessa. E ultimamente se conciliam os dois opostos, para Deus a parte espiritual, para si próprio o gozo saboroso. Assim o engenho humano chegou a resolver a contradição. Tanto as coisas da terra representam uma vantagem imediata e concreta, enquanto as do céu são duvidosas e longínquas. Foi, assim, atingida a convivência pacífica. As autoridades religiosas e civis continuam pregando com satisfação de todos a moral teórica perfeita, justificando desta forma a sua posição social. Os seguidores e cidadãos continuam criando as suas comodidades, satisfeitos e quietos, que é aquilo de que as autoridades mais precisam, ou seja, bons súditos, homens de bem. Elas assim gozam também da vantagem de não assumir responsabilidades, porque se houver culpa, esta é dos pecadores desobedientes. Estes gostariam muito de ser oficialmente autorizados, para fugirem de toda a condenação e responsabilidade. Mas os dirigentes sabem bem defender-se e não assumir essa responsabilidade perigosa. Assim tudo continua sendo feito em forma proibida, mas com risco e perigo apenas para quem o faz. Assim, debaixo das proibições oficiais, o mundo continua por sua conta fazendo as suas experiências, para aprender. Neste nível em que o homem se debate atualmente, a tentativa não é o método normal da vida para explorar o desconhecido. Então, se chega a constatar que os novos métodos não trazem prejuízo, mas vantagem, eles se tornam universais. Mas, quando se tornarem um estado de fato aceito por todos, porque deles se viram os bons resultados, então, por que não é mais perigoso assumir pessoalmente a responsabilidade, que antes pesava somente nas costas do violador? As autoridades reconhecem como certo todas as coisas, e aceitam tudo, justificando a sua mudança como sendo o seu progresso, que acompanha os tempos. É lógico que, num mundo de luta, esta exista também entre autoridades e súditos, e que aquelas tenham de pensar antes de tudo na sua defesa e não na deles, que por outro lado quereriam autorização oficial somente para lançar sobre os chefes a responsabilidade de sua culpa, e dessa forma satisfazerem-se, livremente, sem o incômodo freio da proibição e a responsabilidade da violação. Então, resumindo, eis qual é a posição atual do fenômeno. 1. A ciência médica está realizando meios de controle cada vez mais simples, baratos, acessíveis a todos. 2. A proibição não impede, mas ajuda a divulgação, porque o que é proibido é mais interessante e, por isso, procurado, pela lei da luta ao ser elevado mais para a desobediência do que para a obediência, que é julgado uma derrota reservada aos fracos, que não sabem defender-se. 3. Os métodos de controle podem representar uma proteção dos fracos que não se podem defender, e isto é conforme a moral cristã, porque assim se realiza a eliminação dos filhos ilegítimos, que não existiriam mais, como no caso da mulher que está desonrada, porque gerou fora do casamento, com todas as suas consequências, aborto, mulher ou filhos abandonados, prostituição etc. Nestes casos a sociedade condena e persegue os efeitos e não as causas, porque é mais fácil perseguir os fracos que os fortes. 4. Alguns países sustentam o controle abertamente. Nos países onde é proibido, ele é praticado da mesma forma, mas às escondidas, o que oferece uma oportunidade para experimentar e assim conhecer qual é o valor prático, os danos e vantagens de tal método. O mundo vai, assim, aprendendo, como sempre o faz com o novo, com seu risco e perigo, com o habitual sistema da tentativa, como quem vive no escuro ou não tem olhos para ver, não pode avançar senão tateando o seu caminho no acaso. É lógico que as massas, dirigidas por educadores, que desses problemas novos sabem menos do que elas, têm de se educar por si mesmas, pagando se errarem, e assim, como é justo,
conquistando com seu esforço a sua sabedoria. 13. Conclusões: amor e convivência social. Já observamos qual é a posição assumida pelo cristianismo perante o problema do sexo. Não estamos tomando posição contra ele, censurando as suas condenações. O que mais nos interessa é explicar os fatos. Sabemos que tudo o que existe tem a sua razão de ser, de outro modo não existiria. As condenações também se explicam, e, do seu ponto de vista, se justificam. O cristianismo teve de iniciar uma luta titânica contra a animalidade humana, bem enraizada e poderosa, luta realizada em tempos muito mais ferozes do que os nossos, quando a forma mental, os pontos de referência e os problemas eram diferentes dos atuais. Mas também o cristianismo não pôde deixar de ser arrastado pelo progresso que tudo renova. Não lhe é possível, porém, correr demais, para não se destacar das massas lentíssimas nos seus movimentos evolutivos. Por isso não pode operar transformações rápidas demais, nem tornar-se pioneiro do novo, o que poderia parecer revolução, e na massa gerar desordem. O cristianismo teve o grande mérito de lançar em tal ambiente, apesar de que às vezes em forma feroz, como naquele ambiente era necessário, o conceito da superação da animalidade para a espiritualidade, da sublimação da matéria, conceito que está de pleno acordo com as leis da evolução, mesmo sendo este fato desconhecido, porque desconhecidas eram estas leis biológicas. O que dominava no mundo era o ideal pagão do bem-estar terreno, baseado no direito do mais forte e nos gozos materiais. Foi contra essa concepção, que era a concepção dominante, que o cristianismo teve de impor um ideal que está nos antípodes daquele, do qual representa um emborcamento completo de valores. O cristianismo teve de fazer o esforço do primeiro impulso de quebrar o anel de ferro do egocentrismo dos evoluídos. É lógico que, no seu desejo de realizar esse objetivo, o homem fosse levado a usar o seu velho e habitual método da luta, nele enraizado, que sabia ser necessário para alcançar qualquer conquista. E a luta automaticamente o levou para a agressividade. Mas é lógico que ele não podia de uma só vez tornar-se outro biótipo e, apesar do ideal, não podia deixar de se revelar cidadão do as, qual ele é. Como podia, no início, o cristianismo usar o método da bondade evangélica, como um ser levado por instinto à desobediência e à luta, pronto a abusar de qualquer liberdade que lhe fosse concedida. Nos níveis inferiores de existência aparece o ideal da ordem, qualidade do S, mas não há outro meio para efetivar, senão de uma imposição à força, que é qualidade do as. Quando toda a humanidade está mergulhada num nível inferior de evolução, a pregação de uma teoria nova não pode assumir o poder de subverter as leis biológicas, deslocando de uma só vez os seres daquele seu plano de vida para outro mais adiantado. Isto pode ser apenas o resultado final do processo, e não o que o cristianismo podia fazer no seu início, mas o que ele poderá realizar no fim do seu trabalho terrestre. Por isso o Evangelho é uma meta longínqua, ainda a atingir, e não uma forma de vida atual. No presente estágio de evolução da humanidade vigoram leis bem diferentes do que as da biologia muito mais evoluída do Evangelho e o cristianismo, para iniciar o trabalho lento de civilizar o homem de maneira que ele chegasse até lá, não teve outra possibilidade a não ser a de assumir, ele também, os métodos da ética de luta, os únicos compreensíveis naquele ambiente. Foi assim que o cristianismo, para sobreviver, teve de se adaptar às condições do mundo, usando os métodos deste, impondo-se a força como regra de disciplina, antes de tudo organizando-se na terra como hierarquia de lutadores, providos de recursos materiais e de armas espirituais. Este foi o mundo contra o qual o cristianismo teve que se impor. Era o mundo corrupto do Império Romano na sua decadência. A sexofobia nasceu como reação a esse estado de fato, em que o amor era só sexo, abuso e vício, isto é, um meio destruidor da civilização.
Dentro dos impulsos que se revelaram no cristianismo, era a própria vida que estava presente, reagindo para se salvar dessa queda. Foi por isso que se tornou sexófoba, para negar aquele tipo de amor que a levava para a decadência, e em compensação canalizando as energias para o dinamismo da luta salvadora. Foi assim que no cristianismo apareceu o princípio da agressividade, o princípio daquele mundo inferior, não mais dirigido para a guerra e a conquista material, mas ficando de pé aquele instinto fundamental, como que torcido porque utilizado para outro tipo de luta e dirigido para outra conquista, a dos valores espirituais. Se hoje, em posição histórica diferente, essa ética sexófoba nos pode aparecer como uma contradição e um anacronismo, ela se explica, porém, e se justifica, porque representava a única forma que a luta, para superar a animalidade, podia tomar naquele momento e condições de ambiente da ascensão espiritual apareceu, assim, antes de tudo o seu lado negativo, o da destruição do velho e não, o da construção do novo. O que se impunha de imediato era afastar o inimigo presente, representado pela animalidade vigorante, pela licenciosidade, a qual se contrapunha o ideal da sublimação espiritual, que representava o impulso novo que a vida procurava ressurgir da decadência. Além disso, a natureza não costuma realizar inovações rápidas, mas proceder por continuidade. A posição biológica e as exigências históricas atuais são diferentes, outros são os nossos problemas. Hoje, a psicanálise revelou-nos os desvios e doenças mentais que o método repressivo da agressividade sexófoba pode produzir. Pelas diferentes reações de um organismo, em sentido psíquico e nervoso, mais sensibilizado, hoje pode ser prejudicial o que uma vez foi útil e necessário. A ética sexófoba cometeu o erro de separar e contrapor o espírito à carne, fazendo de dois amigos que deveriam colaborar, dois inimigos que lutam para se destruir um ao outro, quando eles afinal são dois elementos que em nosso ser humano, que é um, têm de viver juntos e, por isso, entre eles deveria existir harmonia e equilíbrio, e não antagonismo próprio de rivais. Alma e corpo formam, pelo menos enquanto vivemos na Terra, um composto único, um conjunto matéria-espírito. É impossível dividi-los, perigoso contrapô-los. Assim, neste terreno, o cristianismo, sem querer, seguiu uma concepção errada e patológica da vida, que pode representar um verdadeiro desvio dos princípios de bondade e amor, que neles são fundamentais. Desta luta entre os dois, espírito e corpo, às vezes o primeiro, em vez de sublimar saiu estropiado, de modo que um método, que no início parecia ótimo, se revelou contraproducente, porque acabava levando para resultados opostos aos previstos. O amor tem que ser reabilitado deste estado de condenação como pecado ao estado de divina força criadora e defensora da vida, de impulso positivo de bem, dirigido para o esse, que pretende vencer o impulso negativo do ódio, da morte, do mal, dirigido para o as. É necessário compreender que o amor está do lado de Deus, porque representa as forças amigas da vida, e não do lado do anti-Deus, isto é, das forças inimigas da vida. É necessário desenvolver, não suprimir o amor. Qualquer agressão e tentativa de destruição neste sentido significa ir de encontro à vida, e não ao seu encontro. No castos, inertes, e nas pedras não há impulso algum para sublimar. Os frígidos não possuem o calor do amor que é indispensável para se tornarem santos. Com o cristianismo apareceu na terra o ideal magnífico da sublimação espiritual, mas ele se enredou na luta contra a animalidade, que em vez de ser vencida por ele, muitas vezes acabou vencendo-o, dele nos oferecendo a forma torcida, que vemos hoje vigorando. O trabalho hoje a fazer seria o de endireitá-la novamente. E esta poderia ser a obra de um cristianismo mais inteligente e iluminado,
para que não fique inutilizado e desperdiçado um ideal que representa um dos maiores valores construtivos no terreno da evolução. O caminho para Deus está, não nos atritos da luta, mas na harmonização, porque a vida evolui da desordem para a ordem, e não ao contrário. Por isso é necessário não contrapor, mas harmonizar espírito e corpo, moralidade e sexo, misticismo e sentidos, ideal e instintos. Permanece o fato de que a experiência nos ensinou que a concepção sexófoba não levou a humanidade para a sublimação no espírito, mas para uma cisão da natureza humana, em vez de uma fusão entre os seus dois polos opostos. A influência das religiões deveria ser sempre benéfica, em favor da vida, deveria ser sempre construtora, e não destruidora. A santidade não pode ser regra, mas só exceção. Alguns ideais de perfeição não podem descer ao seio da maioria a não ser desviados e corrompidos. Foi o homem que abaixou tudo ao seu nível e que, com a sua inferioridade, transformou o amor em luta de egoísmos, em culpa e mal. A humanidade dos séculos passados, muito mais grosseira, ignorava os nossos problemas psicológicos, tal qual Freud nos revelou, demonstrando como nascem tantos complexos que alteram a estrutura da personalidade. A humanidade atual está se tornando neurótica, e precisando, assim, de uma ética menos grosseira e mais inteligente, menos agressiva e mais benévola. A civilização é uma forma de ascensão em benefício da vida, de modo que não pode deixar de tudo suavizar com o tempo. Não se pode menosprezar a função do sexo como elemento equilibrador na formação e na saúde psíquica da personalidade. Um dos aspectos fundamentais do valor da obra de Freud é o ter demonstrado a grande importância da influência do sexo na vida individual e social, e a intuição clara do prejuízo que a harmonia do indivíduo e da coletividade recebeu com a moral sexófoba. Essa se reduziu por fim num desabafo de instintos de agressividade contra a mais poderosa, benéfica e cristã das forças da vida, que é o amor, com todas as consequências morais, sociais e patológicas, daí decorrentes. Freud num escrito seu declara: todo o nervosismo do nosso mundo contemporâneo é devido à ação deletéria da repressão sexual, típica da nossa civilização. O tema central da doutrina freudiana é de fato, a origem sexual de quase todas as neuroses. Estamos acostumados à junção dos dois princípios, o da sublimação espiritual com o da condenação da sexualidade. E por isso que temos medo de destruir os maiores valores ideais da nossa civilização, representados pela espiritualidade, se acabarmos com a sexofobia vigorante. A experiência milenária do cristianismo fixou essa conexão de ideias no subconsciente das massas. Para corrigi-las seria necessário submetê-las a um trabalho de psicanálise às avessas. No estado atual parece que não seja possível conceber a evolução espiritual senão na forma agressiva de autoperseguição e de autodestruição, o que representa a premissa natural das neuroses sadistas e masoquistas. É lógico que as consequências estão reservadas para os fracos que acreditaram e obedeceram. Isto não aconteceu com os rebeldes que se souberam defender, não tomando a sério a religião, que desenvolveram a sua inteligência para se conseguirem evadir. Estes são os que se chamam fortes, os que pensam com a sua cabeça e não com a dos outros. Mas se eles foram condenados e expulsos, dentro das religiões ficaram as ovelhas meigas, o rebanho dos fracos que nelas se refugiam em busca de defesa na luta, o grupo, não dos vencedores do espírito, mas dos vencidos da vida, doentes na alma atormentada, porque uma sublimação espiritual mal interpretada não gerou outro amor maior, mas o destruiu. Não é fácil intervir nas leis da vida. É necessário vê-las com inteligência positiva, e conhecer o que elas são de fato na realidade biológica, e não baseando-se apenas em abstrações filosóficas e teológicas. Parece que a civilização cristã tenha trazido consigo o desenvolvimento de uma quantidade de formas psicopatológicas individuais e sociais.
Freud descobriu a chaga que havia debaixo das aparências, com que o homem moderno procura cobrir essa sua falência. Mas infelizmente Freud limitou-se a ficar no terreno curativo, e não entrou no das reformas sociais, porque isto lhe teria sido muito mais difícil, pela resistência que a própria humanidade opõe a toda reforma de ideias que se encontrem profundamente assimiladas no subconsciente. As ideologias políticas, os diversos sistemas em que se divide o mundo, em substância são só formas diversas do mesmo egoísmo e espírito de agressividade para chegar ao domínio em favor de algumas classes escolhidas. O que pode, para a grande maioria, suavizar e embelezar a vida é o amor, mas um amor bem compreendido, anti-egoísta, sem perseguição nem mentiras, um amor que aplaca os ódios, abranda a agressividade, acalma as invejas, a cobiça, o orgulho, tranquiliza e serena a alma, gerando paz onde há guerra, alegria onde há dor, ordem e harmonia no indivíduo como na sociedade. Ordem, harmonia, eis para onde progride a evolução. Neste sentido é necessário canalizar as nossas energias, não lançando um contra o outro, os dois polos do nosso ser, alma e corpo, mas, como já mencionamos, harmonizando-os, para que concordem e colaborem no objetivo único, que é o da vida, o da ascensão espiritual. A humanidade precisa de se equilibrar na harmonia, por dentro e por fora, isto é, o indivíduo consigo mesmo, e na sociedade cada um com os seus semelhantes. Não é o alto nível econômico e o padrão de vida, nem é o poder político, ou a supremacia bélica, ou o domínio do mundo, que podem sanar o mal, mas só um amor que nos encha de simpatia para com todos os seres e nos devolva a perdida alegria de viver. A inimizade em que vivemos, de todos contra todos, tudo divide, seca, destrói. Precisamos de bondade que tudo una, alimente, construa. Só isso poderá dar um alívio à nossa doentada alma moderna. A atual tendência do mundo para concentrar tudo na conquista bélica ou na superioridade econômica, igual ao princípio de luta ao qual obedecem hoje as duas maiores potências do mundo, o Brasil poderá contrapor uma contribuição sua e única no planeta, a da bondade e do amor. A Europa já viu bastante os resultados da aplicação das teorias do herói da força, o super-homem de Nietzsche. A nova mensagem é a de viver em paz e amizade com todas as criaturas do universo. Hoje, o trabalho que mais interessa à vida, não é o de se esmagar uns aos outros para selecionar o mais forte, mas o de fazer da humanidade um corpo coletivo unitário, como sociedade orgânica. Quando se construiu a sociedade orgânica das células que constituem o corpo humano, esse resultado não foi atingido inventando-se sistemas ideológicos e com métodos organizadores exteriores, mas antes transformando a natureza dos elementos singulares componentes para torná-los aptos a viver, com todas as qualidades necessárias, não mais no estado de desordem como indivíduos separados, mas no estado orgânico, em que as células se encontram no corpo humano. Da mesma forma, ao estado orgânico da sociedade humana, mais que com sistemas exteriores políticos e sociais, se poderá chegar pelo amadurecimento evolutivo dos indivíduos considerados isoladamente, que desenvolverão as qualidades necessárias para que saibam viver, funcionando como elementos constitutivos de uma sociedade orgânica. O ser humano terá de se educar nessas novas formas de coexistência, mais adiantadas do que as atuais. Isto não é desprezo ou condenação do estado presente. É um convite para civilizar-se que se faz, porque representa uma imensa vantagem para todos. Os problemas estão todos juntos, ecoam e repercutem uns nos outros. Por isso a solução do problema do sexo significa também ajudar a solucionar o problema da convivência social. Tudo depende de nós, do que somos e queremos ser, porque com isso nos colocamos numa ou noutra posição diferente no plano orgânico do universo, com todas as suas consequências. As tristes condições de nossa vida atual dependem de nossa primeira concepção errada.
Vivemos em estado de cisão e de revolta. A posição inicial se segue em todas as outras, porque da revolta nasce a reação corretora da parte da lei, o estado de culpa, isto é, de desordem, que é o que gera o sofrimento. Esses elementos estão encadeados um ao outro, e todos juntos constroem o nosso mundo inferior. O termo final, que é o sofrimento, existe em função da revolta, que é o termo inicial. Mas se tirarmos o primeiro termo e o substituirmos com o seu oposto, o mesmo acontecerá também aos outros termos que o seguem, encadeados até a conclusão. Assim, se suprimirmos a desobediência à ordem, desaparecerá a reação da lei, a culpa, o estado de desordem e o sofrimento. E, se no lugar daquele primeiro termo colocarmos a obediência à ordem, aparecerá a ajuda da parte da lei, a nossa posição certa num estado de ordem, e a respectiva felicidade. Tudo isto é automático e lógico. O sofrimento está ligado à revolta e respectiva desordem, à felicidade, à obediência e respectiva ordem. Na obediência, o sofrimento tem de desaparecer, porque então não tem mais razão para existir. Quanto mais o ser evolui e se civiliza, tanto mais se harmoniza com os ditames da lei, e com isso se liberta da dor. Quanto mais a parte inferior do ser humano se liberta da sua animalidade e se torna menos besta, tanto mais se torna possível aproximá-la e uni-la à parte superior que é o espírito, porque então elas estão mais próximas uma da outra. Só nos níveis inferiores de existência, o corpo é inimigo do espírito, num ambiente em que tudo é luta e rivalidade. Subindo, porém, na escala evolutiva, tudo se harmoniza e emana. O corpo não é mais uma fera rebelde que é necessário subjugar, uma prisão em que está encadeada uma alma revoltada, mas é uma casa para morar e trabalhar. É o templo onde vive a divina centelha no espírito evoluído. Então, perde todo o sentido, e se desfaz automaticamente com a evolução o assalto do cristianismo sexófobo contra o corpo. Na sua essência o amor é um impulso próprio do S, porque possui as qualidades deste, sendo que a sua função é a de unificar e gerar. O que pertence ao As é pelo contrário o impulso oposto, o egocentrismo separatista e destruidor. Quanto mais o ser sobe na escala evolutiva, tanto mais esquece o seu individualismo de ser que se isola no todo, para se fundir em unidade com todos os outros seres, não mais lutando contra eles, mas colaborando com eles. Nisto aparece evidente a passagem dos métodos das para os do S em nosso mundo, que está situado ao longo do caminho evolutivo. É lógico que não prevaleça nenhum nem outro dos dois métodos, mas que os encontremos funcionando juntos e, pelo fato de que eles estão em oposição muitas vezes se encontram em luta para se eliminar reciprocamente. É assim que em nosso mundo o princípio altruísta do amor, S, se encontra unido ao princípio egoísta da posse, AS, e o amor costuma ser antes de tudo a procura da nossa satisfação, apesar de acompanhada pelo sacrifício dos outros, e não a sua satisfação com o nosso sacrifício. Assim, como a luz é oposta às trevas, o princípio da união, S, luta contra o da divisão, AS, e ao contrário. E reconhecemos que é perfeito o amor que tem as do S, como é condenável o que tem as qualidades do AS. Tanto mais é superior o amor, quanto mais se afasta da animalidade, perdendo as suas características. E é assim que, em nosso mundo, podemos encontrar em cada ato nosso, misturados, o método do S e o do AS, e a todo momento estamos oscilando em nossa escolha entre o bem e o mal, isto é, entre o caminho que vai para o S e o que vai para o AS. É assim que no nível humano encontramos um amor corrompido pelo egoísmo, a pureza ideal do S manchada pela imundícia do AS, e o divino princípio de vida torna-se até pecado. Mas todas as vezes que isto acontecer, é porque o AS prevalece sobre o S. O que encontramos na realidade é a luta entre amor e egoísmo, entre egoísmo e amor. O mais forte vence, conforme a posição do indivíduo ao longo da escala da evolução, revelando a sua natureza.
O amor liga em sentido positivo, o egoísmo liga em sentido negativo, porque o amor só quer dar, enquanto o egoísmo só quer receber, tirando dos outros. Há assim quem do amor faz negócio e quem por amor fica espoliado. Porém, quem enriquece explorando, se aprisiona, e quem empobrece dando, se liberta. Isto porque o primeiro evolui para o as, e o segundo